Então, lá vamos nós para a segunda parte do nosso biquíni, para a parte de cima, tá bom? Eu vou começar com essa cor aqui, que é o verde. E o que nós vamos precisar para a parte de cima? Apenas a medida do busto e o comprimento, a altura que você quer da parte de cima. No meu caso aqui, eu vou fazer com 64 centímetros de circunferência de busto por 14 centímetros de altura. Desses 60, eu vou tirar 4 centímetros aqui, eu vou fazer só 60 de correntinha, tá bom? Então, vocês vão fazendo aí o de vocês, à medida que vocês precisam. Lembrando que eu tô fazendo para uma criança que tem 7 anos, tá? 7 anos. Vamos lá. Dar nossa laçada inicial. E aqui vamos fazer só correntinha, até a gente atingir os 60 centímetros. Eu vou fazer as minhas aqui, quando eu terminar, eu volto com vocês. Ó, já fiz aqui as minhas correntinhas, já deu meus 60 centímetros, tá? Aí aqui a gente vai fechar num círculo. Virem todas as correntinhas de vocês pro direito. Tá na hora de fazer a segunda carreira, não... Vai embolar, tá? Meu Deus. Então, aqui a gente ficou com círculo, tá? Bem grandinho. Aqui eu vou subir 2 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Se você quiser fazer 3 passos, eu gosto de fazer 2, porque o buraco não fica tão grande no começo. E aqui nós vamos fazer pontos alto por toda a volta, tá? Sem segredo nenhum. Para cada correntinha, um ponto alto. Quando chegar nessa penúltima aqui, eu volto com vocês. Ó, chegando aqui no final, fiz o meu último ponto alto. Eu vou vir aqui na minha segunda correntinha, tá? E vou fechar com um baixíssimo. Aí aqui eu vou subir 2 correntinhas novamente. E vou fazer mais uma vez, dar mais uma volta aqui. Aí, quando eu terminar, que eu chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer a troca de cor, tá bom? Ó, cheguei aqui no final, fiz o meu último ponto, vou fechar aqui no meu segundo ponto, que é a minha correntinha, tá? Vou dar uma alongada aqui. Vou passar o meu fio por dentro dessa correntinha aqui, ó. Deixa eu ver se foca. Ó, tá vendo? Ficou assim. Aqui, eu venho e passo por dentro desse espaço aqui, ó. Eu passo o meu fio, tá, ó. E vou puxar ele aqui na frente, ó. Tá vendo? Aí eu puxo ele. Ó. Tá? E a partir daqui eu já começo a trabalhar com ele. Subo. A nossa primeira correntinha. 1, 2 e vou fazer a nossa repetição, tá? Então, a nossa repetição vai ser essa bem aqui, ó. Até eu atingir os meus 14 centímetros, tá bom? Quando eu terminar, que eu atingir os meus 14 centímetros, eu volto com vocês pra gente colocar o elástico aqui na parte de baixo. Provavelmente eu quero fazer um babadinho aqui na parte de cima e as alças, tá bom?
Ó, meninas, eu cheguei aqui no comprimento de 12 centímetros, tá bom? 12 não, 11 centímetros. Eu não vou continuar porque vai fugir do padrão que eu quero, tá bom? Então, eu vou deixar assim. Agora, a gente vai fazer a divisão aqui das alças, tá? A gente vai determinar o meio da gente. Eu não vou nem contar, só vou colocar assim mesmo, dar uma... E vou medir aqui quantos centímetros tem aqui, ó. No meu caso aqui tá com 31. Eu vou deixar as minhas laterais, vou marcar as minhas laterais, a gente vai fazer a divisão. Se vocês quiserem contar os pontos, contam, tá? Que não tem problema. Eu vou só marcar aqui o meio da minha peça com o marcador. Se você não tiver marcador, marca com uma linha. Vou botar do outro, no outro lado aqui, ó, tá? Então, essa aqui vai ser a minha parte da frente. E aí, eu quero com a diferença da alça, né, da separação do meio, é de 17 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou medir 8 centímetros e meio, mais ou menos, ó, de uma lateral, ó. Vou botar aqui em cima do meu marcador, ó, meio. Vou ver onde vai dar, ó. Deu bem aqui. Tá? Aí eu vou conferir quantos pontos tem daqui e vou repetir. Vou conferir aqui e vou colocar, tá bom? Fazendo assim, agora eu vou medir, tá? Já fiz aqui a diferença, que tem 18 pontos. Desse marcador para esse dá 18 pontos, tá bom? Mas eu quero que a minha diferença bem aqui seja 17 centímetros. Isso aqui é só pra mim me guiar, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vou medir até dar os 17, ó. E aí, eu coloco a diferença. Tá bom? Pronto, voltando agora com vocês, deixa eu explicar aqui direitinho. Então, eu medi, fiz a divisão das laterais, tá bom? E depois das laterais, eu contei, ó, do meu ponto, da minha marcação, até aqui eu tenho 17 pontos, tá bom? Aí, eu fiz do mesmo lado, fui na outra lateral, conferi 17, aí em cima do 17 eu coloquei o marcador. Então, é aqui que vai ser as nossas alças. E aí, você repete esse processo do outro lado, tá bom? Ó, então, a nossa divisão tá pronta. Aqui, o que nós vamos fazer nessa carreira aqui? Eu vou fazer as nossas alças. Vai ser de amarrar na parte de cima. Aí, você decide qual grossura você quer. Eu vou fazer a minha só com 2 pontos, tá? Então, eu vou dar minha laçada inicial. Vou vir um ponto antes, ó. Tá aqui meu marcador, então eu vou vir no antes. E aí, eu não vou pegar nos dois aqui, ó. Essas duas perninhas, tá bom? Eu vou pegar aqui atrás, ó. Assim. Pra ficar um zelozinho aqui na parte da frente, porque eu vou fazer o babadinho ainda, tá bom? Prendi aqui. Vou fazer uma correntinha, que é o ponto baixíssimo, tá? E aqui eu vou subir 3 correntinhas. Vou vir no meu marcador, posso retirar ele aqui já. Pela parte pegando a parte da frente, não pegando esse da frente, pegando por dentro aqui, ó. Tem 2 elos para ficar forte, não ficar uma alça frágil. E aqui eu vou fazer um ponto alto, tá? Então, a minha alça vai ser dessa forma. Fazer 1, 2, 3, viro meu trabalho.
e vou fazer o ponto alto, tá? Na minha terceira correntinha aqui. Uma, duas, três, viro o trabalho, vou vir aqui na minha terceira correntinha e vou fazer o ponto alto. Eu vou fazer isso por 15 centímetros, tá bom? 15 centímetros de cada lado. Então, eu vou fazer 15 centímetros aqui, depois que eu acabar eu arremato. Venho pra esse lado aqui, tá bom? Na minha outra alça, prendo, faço 15 centímetros. Venho aqui, ó, na parte de trás, faço a mesma coisa, tá bom? E nesse aqui também, ó. Eu venho aqui nesse ponto aqui, faço e venho depois nesse, tá? Não pega na parte de dentro, é pegando aqui pela parte que vai ficar debaixo das axilas, tá bom? Façam aí de vocês, que eu vou fazer o meu. Quando eu terminar, eu volto com vocês mostrando que é a parte que a gente vai fazer o babadinho, tá bom? Meninas, deixa eu falar aqui pra vocês, eu resolvi fazer por 35 centímetros, tá bom? Que me renderam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 carreiras, tá bom? Na última eu fiz como se fosse uma diminuição para ficar mais arredondadinho. Eu fiz 3 correntinhas, voltei no mesmo espaço, ó, e fiz um ponto alto e puxei e arrematei. Então, vocês passam aí o de vocês dessa mesma forma, vai ficar uma alcinha boa, né? Para fazer uma amarração, dar o lacinho e ficar bem bonitinho, tá bom? Ó, já terminei os meus aqui, ó, as minhas alças. O que nós vamos fazer com a nossa outra cor, tá? Nós vamos dar uma laçada aqui inicial. Não importa onde você vai pegar, o importante é pegar somente nessa perninha da frente, ó. Você já coloca a sua peça assim, ó. E aqui a gente vai fazer pontos altos. Só que nós vamos fazer pontos altos alongados, tá? Ó, prendeu o meu bem aqui. Ó, prendeu o meu bem aqui. Ó, fazer uma e 2, é com a que eu prendi 3, né? E vou voltar no mesmo espaço e vou fazer mais um ponto alto alongado, ó. E assim a gente vai fazer por toda a nossa volta, sempre colocando 2 pontos altos alongados no mesmo espaço, tá? Assim que a gente vai fazer o nosso babado, tá bom? Ó. Sempre 2 pontos. Isso você vai dar a volta na sua peça todinha. Quando chegar aqui, você vai fazer seus últimos 2, vai prender aqui na terceira e vai arrematar o seu trabalho. Eu volto com vocês nessa parte aqui. Ó, chegando aqui no final, que você fez, né, todos os seus pontos. Chegando aqui no final, você fez seu último, né? Aí a gente vai arrematar aqui, colocando aqui em cima do nosso primeiro ponto, tá? E vamos depois só arrematar aqui, tá bom? O que nós vamos fazer aqui? A gente vai colocar um lastex aqui na parte de cima. Só que eu não tenho um verde, né? Eu tenho essa corzinha aqui que eu chamo cor de rato, né? Que é cor de nada pra mim. E é o que eu vou colocar, tá bom? Ó, aqui na parte de cima, como é que eu vou fazer? Eu vou centralizar a minha peça aqui. E aí, eu vou dando levemente puxadas até eu chegar no ponto aqui também, ó. Então, eu vou puxando, vou colocando em cima, tá? Até eu chegar nessa alça aqui novamente, ó. Aí, você vai fazendo aí o de vocês aí, tá bom? Ó. Não tem muito segredo, não. Então, eu cheguei aqui, ó. Então, o meu deu esse tamanho aqui. Aqui, eu vou multiplicar esse tamanho aqui por 4, tá? Ó.
3. E minha última aqui, 4. Tá? Então eu corto. Aí eu dou um nozinho aqui na minha ponta, ó. Deu um. E dou mais outro pra ficar bem seguro. Aí eu corto aqui a ponta pra não ficar muito grande. E aqui eu dou 1, 2 e 3, né? Que aí a gente fica com 4. E aí eu vou abrindo aqui até eu chegar no tamanho de 4, tá? Ó. Tá vendo? Porque o intuito aqui não é apertar, é só pra dar uma leve segurada, tá? Pro ponto não ficar como a gente fez o babadinho, ele fica meio frouxinho, tá? Então, a gente vai colocar aqui. Então, eu vou pegar aqui a minha linha, tá? Da cor que eu finalizei. Vou dar o meu nó inicial. Vou vir aqui, de preferência, pela parte das costas, tá? Ou na lateral. Vou vir aqui na minha lateral. Vou passar aqui, ó, o meu lastex por dentro da minha linha aqui. Antes de eu prender ela aqui, ó. Então, eu vou prender aqui em qualquer parte aqui, pegando sempre os 2 fiozinhos aqui, ó. Deixa eu ver se consigo. Pegando aqui os 2, ó. Aí eu vou fazer um baixíssimo aqui, tá? E aí eu vou voltar no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo aqui, tá, gente? Que a gente vai prender aqui tudo com pontos baixos. Ó, vou voltar no mesmo espaço e vou prender com um ponto baixo. E aqui eu vou prender o meu lastex, ó, sempre com pontos baixos, pegando sempre os 2 elozinhos aqui da parte de trás, tá, ó. No começo é difícil, mas depois você vai pegando o jeito, ó. E aí a gente vai ficando assim. Sempre você dá uma leve puxadinha, ó. Sempre no começo é difícil, mas você vai ver que tem duas perninhas, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Que aí o seu trabalho vai ficar bem preso. Não vai quebrar, nem desmanchar, tá bom? Aí ele vai ficando assim. Sempre tem 2 perninhas atrás. Ó, tá aqui a primeira, aí tem atrás, ó. A gente pega aqui na parte de trás. Ó, tá vendo? Aí sim, fica as 2 e ele fica bem presinho. Então, você vai fazer isso por toda a sua volta. Quando chegar bem aqui, eu vou mostrar como é que a gente vai fazer aqui nas alças, tá bom? Porque como nas alças a gente já pegou aqui na parte de trás também, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Aqui atrás você vai continuar pegando os 2 por trás, ó. Tá bom? Mesmo nas alças, ó. E aí você vem aqui por trás, passa por outro espaço, por dentro mesmo do ponto, e repete, ó. Tá bom? E aí já foi, as minhas alças já foram. Aí eu venho aqui pro meu outro espaço, começo. Tá? E aí a gente fica assim, ó. Tá bom? Ou você pode também fazer apenas, que eu acho que é o que eu vou fazer, ponto baixíssimo por cima. Ó. Que é o que eu vou acabar fazendo. É porque eu não ia fazer assim, eu decidi fazer dessa forma aqui.
Aí eu passo a minha linha aqui. Passo aqui. E aqui eu faço baixíssimos, ó. Vem aqui dentro do espaço e puxo a minha linha. Você faz baixíssimo. Gente, que difícil isso aqui. Vem dentro do primeiro, faz o baixíssimo, só pra passar pelo... Vem no segundo, faz o baixíssimo aqui. Na alça. E aí aqui você começa de novo fazer os pontos baixos normal, tá bom? Ó, dentro do espaço, ponto baixo, tá bom? E assim você vai dar a volta todinho, tá? Nas alças você passa com ponto baixo, baixíssimos, e aí eu volto com vocês quando chegar aqui, tá bom? E aí a gente tá ficando dessa forma. Ó, cheguei aqui no final, eu vou fechar com um baixíssimo, vou cortar a minha linha e vou repetir esse processo aqui na parte de baixo, tá bom? Vou medir e aí eu vou cortar. Já volto com vocês mostrando como é que eu vou pregar aqui. Ó, eu seguro uma parte aqui, ó, e aí eu vou puxando de leve, tá? Vou puxando. Vou puxando e puxando até chegar do outro lado. Vou multiplicar por 4 e aí tá finalizado. Vou prender aqui na minha lateral, ó, com um ponto baixo. Eu já boto a minha linha aqui, ó. Já coloco o meu elástico, prendo aqui com o ponto baixo. O meu elástico já tá preso, tá? E aqui eu vou fazer pontos baixos por toda a minha peça. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui no final, eu vou passar por dentro do meu primeiro ponto e encerrou, tá bom? Então, meninas, quero mostrar aqui pra vocês o que eu fiz aqui, ó. Chegando aqui no final, pela parte de baixo do cropped, eu fiz o mesmo processo que a gente fez aqui na parte de cima. Eu fiz aqui na parte de baixo, só que pegando as duas orelhinhas, tá? Normal, que nem a gente fez na calcinha. Aí aqui eu fiz o último, fechei com o ponto baixíssimo, deixei até aqui aberto, ó. Sempre fazendo 2 pontos no mesmo lugar. Tá bom? Do mesmo jeito que a gente fez na calcinha, só que aqui a gente vai fazer de forma circular, né? Ó, 2 pontos no mesmo espaço, 2 pontos salto alongado. E aqui, eu fiz mais um aqui dentro, só pra me fechar. Ó, aí eu pulei aqui as 1, 2, 3 correntinhas que eu subi e vim em cima do meu primeiro ponto alto e fechei com um baixíssimo, tá bom? E aqui nas minhas alças eu fiz esse tasselzinho e coloquei. Eu dei 7 voltas com a mão mesmo, assim, ó. Peguei o fio, o rosa, e botei, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Eu fiz 10 voltinhas aqui, ó. Aí, eu deixei esse fio aqui, eu vou passar por dentro da última volta que eu fiz, ó. Vendo? Aí, eu venho aqui no espaço, por dentro, passo a minha agulha, tá bom? Pego aqui o fiozinho, vou passar ele aqui por cima, tá? E vou fazer como se fosse um ponto baixíssimo, ó, prendendo aqui ele. Aí eu faço 1, 2 e mais um pra garantir que tá bem fechadinho e não vai desmanchar. Puxo bem, tá? Puxo.
passo essa linha aqui pra dentro do espaço, ó. O máximo que eu conseguir, dou aquela ajustadinha aqui, tá? E do resto é igual, vou dar um nozinho aqui. Ó, cortei um pedacinho de linha, vou passar aqui por debaixo da nossa linha. E aqui eu vou dar um nó, tá bom? Ó. Só pra dar um acabamentozinho na peça. Vou passar mais uma vez aqui e vou dar mais outros 2 nós. Um e 2. Vou deixar assim. Aí aqui eu venho com a tesoura, corto. E eu igualo com as outras. Aqui, ó. Ó. E ficou assim, tá? Dessa forma. Se você quiser cortar bem aqui, dá também. É porque é só pra fazer esse acabamentozinho aqui, tá? Então, ficou assim. Já já eu mostro pra vocês o cropped junto com a calcinha. Meninas, a peça ficou assim, ó. Depois de pronta, tá?